Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fico feliz para os irmãos estarem aqui. Até eu ia pedir a alguns irmãos que têm, como é que diz, tem esse programa, né, de mandar para os outros. Quem pudesse lembrar e mandar um like para mim, ou da minha gravação, eu agradeço. E está também ajudando algumas pessoas. Porque tem tema na Bíblia, realmente, eu não sei de todos, o próprio pastor César, que tem muita experiência, ele diz, eu não sei tudo também, mas tem assunto que o irmão não está sabendo. Aí, então, é bom que a gente vá explicando, porque ele vai entender melhor. Por exemplo, tem pessoas que dizem que o Espírito andava sobre as águas, tudinho, porque ali o mundo não tinha sido ainda evoluído. Tinha sido criado, porque tudo que criou foi Deus, né? E só existia a água é porção de água, porção de terra. Mas quando fala naquele Senhor que manda em todos os povos e ele está sentado em águas, está dominando nas águas, o pessoal pode pensar que é água, não é. Nós aprendemos aqui que água, né, são multidões de pessoas, não é verdade? Nações, línguas diferentes. Então tem termos assim que é importante a gente falar isso no estudo. Né? Falar nisso, o tema de hoje o tema nossas falhas, para dizer pecado, falha é falha. Nossas falhas não anulam a nossa predestinação. O pastor até tem falado sobre ela, mas você sabe que eu sempre falei isso aqui, né? Que nós, Deus já escreveu o nosso nome. Tanto é que quando algum diz assim, Judas não foi feliz por ter deixado Cristo. Isso não é verdade. Judas já nasceu pronto para não ser de Cristo. E eu tenho que dizer isso provando pela Bíblia, que Jesus, quando orou pelos seus, diz, dos que me deste, eu só perdi um. Nem. Ou Judas não ter se perdido, mas ele disse, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse. Quer dizer, ele não queria que aquele que ele adotou o nome, ele não queria que aquele se perdesse. Ah, mas vai fazer muito erro, mas eu não quero que ele se perca. E aquele que parecia ser tão bonzinho, a ponto de dizer assim, porque não dá dinheiro para os pobres, ele vende o perfume da dele para os pobres, parecia ser bonzinho, mas não, é a natureza dele de gostar de dinheiro. E tem muitas igrejas hoje cuja natureza é só somar dinheiro, somar dinheiro, somar dinheiro. Isso não é muito bom, não. Porque pode cair numa tentação de pôr dinheiro passar a mão em coisas que não devem ser passadas. Bem, então, mas Gilvão e pecado. Me diga quem é que não pecou. Não é verdade? Quem é que não pecou? Irmã Lua só já pecou? Irmã Adilene já pecou? Eu nem digo a vocês quanto eu tenho pecado, mas é a graça e a misericórdia de Deus. Quando vocês fizeram, quando qualquer um de nós fizermos um pecado que a gente achar que foi pesado, a gente tem que ir logo aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não concordo com os pecados que eu cometi, com as falhas que eu cometi, mas eu peço a tua misericórdia. Assim como o pai tem misericórdia de uma criança, que for possível ele dar até uma pisa na criança, não bota de castigo, mas aquela criança não deixa de ser dele, de ser filho dele, não é isso? Assim é conosco. Então vamos pecar sempre. Só vamos parar de pecar quando formos arrebatar para o céu, que seremos transformados. Aí a gente não peca mais de jeito nenhum. Outra coisa, eu não via muita gente falar, e eu já falava,
sobre aquilo que é de 1 Coríntios 15, 28. Aquilo é uma relíquia para nós. Que quando ele cumprir tudo, então ele sobe ao céu. Aí quando ele sobe ao céu, desapareceu Jesus, não. Ele está em cada um de nós. Isso é tremendo. E quando ele está, nós conheceremos todas as coisas. Nada vai ser difícil para a gente. Não vai precisar eu contar um problema, o irmão Samuel, o irmão Vanderlei, o irmão... qualquer irmão, ou qualquer irmã, não vai ser para vocês. O que eu souber, todos saberão, porque o Espírito do Senhor está habitando em nós. Amém? Eu confesso, eu não vejo muita gente falando. Aliás, muita gente não vejo quase ninguém falar esse assunto. E esse assunto é para falar, para que a gente se alegre cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Falar disso aí, entendeu? Para que a gente crie fé. Porque o que derrota a gente é que quando a gente faz um pecado, a gente sabe que é sério, porque nós temos consciência, aí o diabo encosta. Aí diz, está vendo? Está atolado. Tu diz que é servo de Deus, mas tu está atolado, tu fizesse isso, fizesse aquilo outro. Mas tem chance. Ó, Deus deixou todos os exemplos na Bíblia para que quando a gente cair num negócio desse, a gente possa recorrer a ele. Outra coisa, viu, irmãs, irmãos, quando pecar, quando falhar, nunca vai querer se acertar com Deus, dizendo, Senhor, eu não pude evitar aquele pecado, Senhor, eu não sei como evitá-lo. Aí você piora a condição. Senhor, me perdoa, porque na minha falha eu não evitei cometer aquele pecado. Porque se dissermos diferente, nós estamos agravando a Jesus. Porque foi que ele disse, só um pecado, vocês vão dizer sim ou não, só um pecado é permitido que você peque sem querer. Vai dizer isso? Jesus disse, nenhum pecado, nenhum. Pode ser pequenininho, pode ser grande. Nenhum pecado o Pai permite que induza vocês sem que vocês possam resisti-lo. Não é isso? Todos nós pecamos. Quem não deveria pecar, pecou, foram os dois no céu. Mas pronto, eu deixei a chance, entraram mais algumas pessoas. Então o tema é que as nossas falhas não anulam a nossa predestinação. Se fomos predestinados, agradeçamos a Deus, se fomos a Deus. Amém? Se você disser, eu sou predestinado, então eu vou fazer isso, depois peço perdão. Não está agindo de acordo com a vontade de Deus. O pecado é um deslize que você faz porque você foi enganado pelo inimigo. Lembre-se que Jesus disse isso e no Pai Nosso foi que ele disse, não nos induzas a tentação, não é verdade? Se diz não nos induz, que ele está ensinando que tudo depende da mão de Deus. E Deus, se a gente clama, Deus não vai nos induzir. Entendeu? Então é isso. E vamos ficar felizes e vamos continuar. Então, já disse o tema, vou dizer de novo, que é esse, nenhuma falha, nenhum pecado anulará a nossa predestinação. Um exemplo vivo para isso é Saul. Né? Saul. Um exemplo vivo para isso também é Davi.
Que Jesus, Deus não teria obrigação de aceitar Davi, não, depois que ele fez aqueles atos aqueles atos errados de provocar a morte do marido, de um, como é que diz? De um servo dele, um general dele, para poder usar a mulher, ele tem tantas mulheres. Então, ali não obrigava a Jesus salvar ele, não, que ninguém faz favor para Deus. O que a gente faz, que parece fez um ato assim, muito agradável a Deus, foi Deus que nos usou para fazer isso. Porque nós mesmos não valemos nada. Amém? Então vamos agora, desculpa, devia ter anunciado logo, 1 Reis 19. 1 Reis 19. Reis é depois de 2 Samuel, é logo no início da Bíblia. É uns 420 mais ou menos, 422. 1 Reis, capítulo 19. Quem puder, vão ficar de pé em respeito à leitura da Bíblia. Então, a 19, versículos 15 ao 19. Então, vamos lá. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, é 1 Reis, viu? Pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abemelá, e ungirás também profeta em seu lugar. 17. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e ainda beijou a sua boca, ou ainda o beijou. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Eu vou trocar de óculos. Então, o que é que eu vou explicar aqui, irmão? Eu já li isso para vocês sabem. Eu quero explicar aqui que Deus disse que ele ia ungir todo mundo, não foi? No entanto, era o Espírito que estava nele, que ia ungir através de Eliseu. Porque Elias só ungiu mesmo Eliseu, né? Mostrando que quando Deus toma um Espírito, ele bota no homem para o homem continuar. Então, nós lembramos essa parte aqui. Vamos ler, ou vamos orar, para depois sentarmos, fica mais confortável. Senhor, nosso Pai Celestial, estamos aqui para aprender com o Senhor. Estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que a gente não cometa nenhum erro, usando a Tua palavra. Já basta os erros que nós cometemos. E nos ajuda a ter um culto maravilhoso,
Depois desse estudo, tem os cantos com o irmão Ricardo, abençoa aquele teu jovem também. E depois o pregador que o Senhor escolheu para a tarde de hoje, para que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Poder sentar, irmãos. E agora nós vamos ler Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Obrigado. Então, capítulo 6, versículo 5 ao 8. Diz assim no 5º. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar. Amém? A brasa tocou a minha boca e eu disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Está vendo? Todo o pecado dele foi tirado. E expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Vamos dizer toda essa expressão, eis-me aqui, envia-me a nós, Senhor Deus. Amém. Amém. Glorificar o nome do Senhor. Agora eu vou ler ali um pouquinho mais para trás, Isaías. Você poderia até perguntar, e por que não leu logo atrás? Porque isso que ele escreveu já foi depois que ele se transformou em profeta. Então vamos ler Isaías 4. É só voltar umas páginas. Isaías 4, de 1 a 4. Aí vocês vão ver por que é. Porque aqui ele já era profeta. Mas eu li essa parte aqui para mostrar que foi quando ele se transformou em profeta, foi quando ele teve essa visão no templo de Deus. Então, Isaías 4, versículo 1 a 4. Veja que coisa maravilhosa. Depois eu vou perguntar a vocês o que é que vocês acham disso. Quando ele usou, já mandou essa profecia por Elias. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Vê, 7 mulheres e um homem. Dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Aí do 2 diz, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. O 3, será que naquele dia for deixado em Sião
e ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito, olha aí, lembre essas palavras, inscrito, entre os viventes em Jerusalém, quando o Senhor lavar a impudícia, o pecado, das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Amém? Então, vou explicar isso aí. Um estudo faz isso. Veja. Ele disse: 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem. Quem são essas 7 mulheres? Glórias a Deus. Vamos bater palmas para Jesus, que nós estamos aprendendo. As 7 mulheres são as 7 igrejas. Veja, lançarão mão, ou seja, procurarão um homem que deu o que a ela nome, não é? Procurarão um homem que dê ela o nome. Que nome é esse? Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos bater palmas. E este nome nós adquirimos do nosso batismo. Veja só. Agora, naquele dia, quem é o renovo do Senhor? É o Senhor Jesus Cristo, que não falava dele ainda, como o nome de Jesus, porque estava no início da Bíblia. Aí diz, olha, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Ou seja, lavar o pé das filhas de Sião, que são as 7 igrejas. Estão entendendo, irmãos? E quando é que a gente lava? Quando é que a gente se lava quando está sujo? Tomando um banho. E nós tomamos um banho no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele sangue vai tirar a nossa imundícia. E aquele sangue vai nos dar fé, sabendo que agora, o que fizermos, ou nos alimentando, ou nos vestindo, mas o que importa para nós é o quê? É o quê? Isso aqui, aliança, é o quê? Aquilo que Raíssa fez semana passada é o casamento com o nosso Deus. Em poucas palavras proféticas, Deus disse tudo que vai fazer por nós. Não é maravilhoso, irmão Nivaldo? Irmão Samuel 12. O casamento aponta de uma família que está se formando. O casamento de Cristo conosco também aponta para uma família que Ele está formando. E naquele dia, nós seremos chamados filhos de Deus Altíssimo, seremos chamados de irmão de Cristo, seremos chamados de salvo de Cristo, seremos chamados de ovelha de Cristo, mas naquele dia também seremos chamados de quê? Não, mas a esposa noiva é tanto faz, mas um só na igreja. Naquele dia seremos chamados de quê? Não, isso que vocês falaram, só porque só falaram 2 pessoas. Seremos chamados a noiva, ou a esposa de Cristo. Aleluia! Eu agora sou esposa de Cristo. Quando é a esposa de Cristo, toma o que do esposa? A esposa toma o que do marido? O nome. O nome. Foi que eu li sobre 1 Coríntios 15, 28, que quando parecer que Jesus desapareceu no céu, Ele está em nós. E nós temos o seu nome. A honra que Helena tem é ter Vasconcelos.
É o meu nome. Eu, às vezes gosto de brincar assim, você tem um nome muito bonito que é Vasconcelos, mas tem outro Vasconcelos que eu não dou muito ponto a ele não, é o primo que foi governador, é meu primo. Então veja só, é um nome glorioso que está em nós. Veja como a Bíblia diz coisas que se a gente lê assim pelo pé, não ficar, olha, lê de Gênesis e Apocalipse, é importante, mas você não grava muitas coisas não. Você pode ler isso, mas ler também aquilo que apresenta o que Deus fez para nós. Veja, eu falei disso agora, de 1 Coríntios 15, 28, mas também falei de outras coisas, e tem muito mais. A noiva de Cristo, o nome de Cristo, as 7 mulheres que eram inúteis, mas ela ansiou, disse, nós faremos a nossa parte, mas o que queremos do Senhor é o seu nome. Esse seu nome é garantia para nós. Não importa a posição. Quando Deus botou Raabe, não pense que Raabe saiu do caminho e foi ser prostituta porque ele era mulher safada, não. Já estava escrito assim, antes da fundação do mundo, que ele salvaria a todos que ele quisesse salvar. Amém? Glória a Deus! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos salvos por Cristo. Quem de você que levantaria a mão para dizer, eu mereço? Ninguém. Viu o que foi que a mulher disse? Veja só, 7 mulheres que não valiam nada. A prova que ela não valia nada, que ela disse, nós comeremos nosso pão, vestiremos nossa roupa, mas o que queremos é ter o teu nome, porque eu tendo o teu nome, estou garantido. Isso é até na vida real. Aparece uma mulher linda, bonita, formosa, e o cara se apaixona por ela, e ele, não, mas eu sou uma rameira, eu sou uma mulher do mundo. O camarada está apaixonado, diz, e o que eu quero de você é que você seja fiel a mim, de agora em diante. Se você for fiel a mim, você será minha esposa para sempre. Não tem pessoas que fazem isso? Papai, quando era vigia de um prédio lá em Boa Viagem, tinha uma mulher, a esposa chama rameira, fica o nome mais bonitinho, para chamar prostituta. Tinha uma mulher rameira, que era uma coisa linda. Aquela mulher não passava uma hora sem ter um homem com ela. Todo mundo queria ela. E ela era uma empregada. Quando dava a hora da empregada descer para passear, ela ia passear na praia de Boa Viagem. E o papai tomando conta de um prédio, rapaz, essa mulher é fogo, né? Essa mulher já tem um homem para querer sair com ela. Agora, era mulher bonita demais mesmo. São exemplos que Deus dá. Aí um dia aparece um gringo, um americano desses cabelos caindo pelos olhos, mais do que o meu não cai muito não, mas um homem altão, bonitão, olhou para ela, aí conversou com ela, se apaixonou com ela, disse, eu quero casar com você. Tem uma expressão que o papai dizia, lá dizia, nem a água do mar lava essa mulher, não tinha expressão assim, né? Era ela. Ele teve para mim que ela, por noite, ela nem dormia, porque era tanta gente atrás dela. E ele casou e levou ela para os Estados Unidos. Se aquela mulher tem um senso de responsabilidade, ela nunca mais vai querer olhar para outro homem, na verdade. E Deus limpou, porque o camarada limpou ela. São coisas que Deus faz. E Raabe era assim. Tinha várias prostitutas, onde Raabe morava, né? Mas a bela, mais desejada era quem? Raabe. Ela era a princesa das prostitutas. A prova é que quando entrava espia lá, já sabia o lugar para onde ia. Mas aí
sentindo aquele cheiro do perfume de Raabe. E a mulher e aqueles dois espias entraram lá. E ela conversou, já sabe da história, e mandou ele para o sótão. Quando chegaram lá, bateram na porta. Os dois espias entraram aqui, porque quando os homens entravam, já ia com o pensamento Raabe. Aí você entrou, mas já saiu, foi tudo. Quer dizer, ela clamou, vê se não parece com essas aqui. Ela clamou por Deus para que ele salvasse ela e sua família. E ela deu um elogio a Deus tremendo. Nós sabemos que teu Deus, tudo que Ele quer fazer, Ele faz, e Ele tem força, ninguém pode ser igual a Ele. Amém? E Deus salvou ela e fez dela o quê? Fez dela uma mulher para ser uma prostituta de Salmão. Foi isso? Salmão era um general, né? Um general. Casou-se com ela. Ah, isso é muita coisa, o general casar com ela. É muita coisa, é isso? É muito ou tem coisa melhor ainda? Ou vem coisa melhor? Quem sabe sobre essa prostituta? Hã? Vem coisa melhor. E sabe qual é a coisa melhor? Ela foi uma das avós do Senhor Jesus Cristo. Veja só, veja só. Uma das avós do Senhor Jesus Cristo se chamou Raabe, a ex-prostituta. Então, se o general gera muita honra para Raabe, imagine o Senhor Jesus Cristo. Isso é que é maravilhoso, irmão. Então, nem posso explicar muito, que nos 30 horas passa. Vamos ver agora Isaías 7,14. Eu já li também, foi para fazer a amarração. Isaías 7,14. Então vocês viram porque é que eu deixei para ler o menor por último. 7,14. Eu já li tanto isso aqui que só vou ler somente um versículo 7,14. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem fadas será chamada será desamparada dos seus 2 reis. Isto aqui também, aqui está mostrando. Vê quantos anos depois que Jesus fez assim. Mas ele está mostrando que quando ele fosse criança, Paulo também disse isso, né? Ele não difere, enquanto é criança, não difere de um servo. Então ele foi educado, enquanto o povo de Israel era enganado, era sofrido, tudo isso aí. Por isso, enquanto esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, quando ele tiver noção, então ele agora será apresentado. Foi naquele dia em que ele fez o último tamborete, ou ele fez a última mesa, né, ou a última cadeira para o seu pai adotivo, né? Ele fez aquilo ali e disse, eu agora, olhou para José e disse, eu agora vou cuidar das coisas do meu pai. Eles eram um rapaz, quase 30 anos. Ele disse, agora eu vou cuidar das coisas do meu pai, porque o Espírito Santo desceu nele e disse, chegou o momento de você ir pregar o Evangelho. Amém? Então, lemos isso aqui você já conhece também, por isso eu li somente um. Agora, Isaías 9,6. Não posso deixar Isaías 9,6, porque senão estaria falhando, que aqui
é o complemento também. 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Eli, El Shaddai, Adonai, o Eu Sou. Todos os títulos gloriosos de Deus estavam neste menino. E este menino se chama Jesus. Então, eu gosto muito de fazer essa ponte para ninguém se enganar. Quando alguém vem dizer, e como ele disse lá em Mateus 28, 19, seja batizado, fazendo discípulos das nações, e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mostrei isso na casa do irmão Fernando, a um irmão que estava lá, que é o sogro do irmão Fernando. Aliás, o sogro da filha do irmão Fernando. Ele disse, não, mas quando ele quis mostrar, eu trouxe ele para cá. Mas, como que ele disse, não foi ele que disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu trouxe logo ele para cá para ele dizer isso. Venha cá, quem era aquele que a Virgem ia dar à luz? Não era um menino? E quem era esse menino? Isso é Jesus. Mas no 9,6 diz todos esses títulos deste menino. No 9,6. Esses títulos não eram daquela criança? Era. E essa criança, como é o nome dela? Jesus. Então, por que no Mateus 28, 19? Estou falando ligeiro porque vocês já sabem, graças a Deus. Não sei se tem alguma visita aqui. Aí, por que ele disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão todos no corpo daquele menino. E o seu nome real é Jesus Cristo. O nome glorioso como Deus, Senhor Jesus Cristo. Veja como é difícil para um religioso. Ele não teve argumento para... Calou só assim, balançando a cabeça, assim, como que diz, e agora? E cada vez que eu falar, se ele tiver, eu vou trazer várias passagens. Jesus Cristo não disse na Bíblia que há um só Deus, um só Senhor e um só batismo? E agora? O Senhor vai escolher qual batismo? Não estou ocupando a igreja dele, não, porque não vou ocupar alguém que está também envolvido no erro. Mas era a igreja que era chamada a melhor igreja do Brasil. Se um dia eu for crente, eu quero ser da AD. Sabe o que quer dizer AD, não sabe? Hein? Assembleia de Deus. Se um dia eu for ser crente, eu vou querer ser da AD, porque lá... Estou quase não dizia isso. Agora, toda a igreja falha, porque o pastor tem dito aqui, nós sabemos disso, não é só porque o pastor diz, não, nós sabemos disso, que nome de igreja não leva ninguém para o céu, não. Pelo contrário, sabia? Pelo contrário, às vezes tira do caminho de Deus. Porque eu mesmo já vi, eu sou crente, mas eu tenho vontade de um dia eu ir para a AD, porque lá é isso, aquilo outro. E eu contei aquela do pastor César, vou contar de novo. O pastor César na barbearia e o camarada pregando, sei que lá. Como é bom ser crente da Assembleia de Deus, porque está garantida a salvação. O pastor César é arengueiro, o pastor César virou para ele, ok, irmão? Aí eu repeti, para mim, que garante a salvação, o Senhor Jesus Cristo, não é o nome de igreja, não. Olha o resultado aí. Quem disse foi um ministro da igreja, da Assembleia de Deus, disse na televisão. Eu ouvi quando ele disse. Disse, é a pior coisa que está acontecendo agora nas igrejas. É adultério, é roubo de dinheiro, esse, aquilo, outro. Ele disse, todas as igrejas do Brasil têm essas falhas tremendas nas Assembleias de Deus. Se enxalou com a pessoa de graças a Deus, não. Então, nós não somos da Assembleia, não somos batidos, não somos do tabernáculo. Nós somos. O que foi que nós aprendemos aqui? Nós somos de quem?
Jesus Cristo. Ele é o nosso esposo. Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo em nós. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. É aquele que nos dá alegria, nos dá força. É aquele que vence tudo por nós. Este é quem nós pertencemos a Ele. E feliz daquele que diz, eu sou e quero ser sempre um servo do Senhor Jesus Cristo. Porque quem é servo do Senhor Jesus Cristo não fica sem galardão. Amém? Então Deus abençoe. Estou gostando, não sei se vocês estão gostando. Então agora nós vamos ler Romanos. Romanos 11. Romanos 11. Eita, lembre que Paulo, se naquilo que eu falei, lembre-se vocês que Paulo, ele foi o primeiro profeta que pregou e que escreveu no Novo Testamento. Teve um que foi antes de Paulo, mas ele era, como é que diz, uma interação. É como se fossem dois dedos juntos. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele só fez falar, para ver se não soubesse nem ler. Mas depois dele veio Paulo. Então, Paulo, Romanos 11. Eita, isso aqui é gostoso, viu? Romanos 11. Vocês estão lembrados que eu falava sempre... Quando eu falo isso aqui, Madeleine, eu me lembro muito do irmão Uraquitã, que está com Jesus. Se ele puder escutar um dos seus, ele está lá sorrindo. Que eu preguei isso aqui, ali. E eu notei que muita gente ficou assim, meio espantada. Ele disse, irmão Gilvão, eu falei com a irmã, com minha esposa, irmã Madeleine, e disse que tinha muito sentido o que o senhor falou. Porque ali não falava que tinha 7.000 pessoas em Israel, na hora. E Deus, quando ele fala por profecia, não é verdade? Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Era João. Na verdade, era João. E vê quanto tempo tinha para poder, aquele que ia cumprir a promessa que ele fez também, através de João, restaurará. Saiu de João, aqui faz tempo que aqui é João. Aí passou o tempo, aí chegou no irmão Brana, que pegou um pedacinho de João e completou o resto. Então veja, repare, e Paulo era um profeta tremendo. É o 11. Eu vou ler ligeirinho, depois olhe para a Helena se está perto do relógio. Aí, veja só, Paulo, sabendo desse assunto de Elias, dos 7.000, aí diz aqui, no versículo 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Pergunta a igreja, vocês acham que Deus rejeitou nós? Não. Porventura Deus rejeitou o seu povo? Não. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias? Viu, irmão Viver? Eu ia falar, já levantou a cabeça. E o mestre ali. Não sabeis que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo... Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta de Deus? Reservei para mim, reservei. Quem reserva é aquilo que não está com ele ainda, ele está reservando. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Está vendo? 7.000 homens. Eu falei aqui, não sei se tem alguém que não ouviu de outra oportunidade,
7.000. Aponta para quem? Não, 7.000. Sim, mas vamos dizer aquele tema que tem na Bíblia, as 7 igrejas. Irmão Paulo, o senhor que conhece muito de empresa, não tem aquela empresa 1001, tudo, né? 2001 de ônibus, sei lá, ou é 1001. Ela tem que ter 1001 ônibus? Não. Aquilo é o número sem trégua, né? A quantidade. 2001 é lá em Capina. A pessoa vai dizer, ele tem 2001 produtos para vender só? Não. Esse 1000 significa uma expressão incontável. 1000 vezes eu fui na casa daquele homem pedir que ele resolvesse meu problema e ele não resolveu. Não foi 1000 vezes. 1000 vezes que eu disse a você, não vá se juntar com aquele moleque não, que eles são errados. No dia que você fosse levar uma pizza, você vai levar uma pizza hoje. Eu disse a você mais de 1000 vezes. Ele contou não. Então, 7.000, ou seja, uma quantidade incontável para cada era. E as eras são 7, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. 7 eras. 7.000, ou seja, milhares de milhares, quando João viu, milhares de milhares em cada era, que não se dobrarão, nem beijarão Baal, estarão comigo. 7.000, ou seja, milhares de milhares em cada era. E quanto mais a era vai avançando, o pecado acompanha, mas as bênçãos de Deus também acompanham. E quem vence sempre é a palavra de Deus. Sempre quem vence é a palavra de Deus. Então, as 7.000 pessoas são, por representação, 7 eras, com os milhares de pessoas que se converterão ao Senhor. Veja só. Então, mas, aí então ele diz, assim também, agora neste tempo ficou remanescente segundo a eleição da graça. Ele diz, depois das 7 vezes, ele diz, assim pois, Paulo dizendo, assim pois também agora, Paulo diz agora, não diz no futuro, nem diz já passou, não, agora, e vê que distância de Paulo para o período de Elias. Ele diz agora, que agora, a gente, agora, na linguagem, como é que diz? Desse povo aí, agora ele chama a hora, ou seja, neste momento, Paulo está dizendo também, ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Graça, viu? Graça, não é a lei. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pela obra, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, está vendo? Israel buscava, mas não alcançou, porque ele confiava nas obras dele. Mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu um espírito profundo de sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Quando Paulo falou até o dia de hoje, quer dizer, se amanhã morrer não vale não. Até o dia de hoje, ou seja, sempre na atualidade, até o dia de hoje. Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por retribuição, e escureçam-se-lhes os olhos, para não verem e encurvem-se continuamente as costas. Porque estava escrito? Porque como eles não quiseram ouvir a Cristo, Deus endureceu os seus corações. Endureceu, mas Deus já tinha dado a palavra que aquela nação era dele, Deus não perderia.
Porque Deus dá a graça. É aquele empregado seu que você está fazendo tudo por ele está te roubando, irmão. O senhor que é empresário aqui. Ele está te roubando, no dia o senhor descobre. Diz, eu podia prender esse miserável, mas não vou prender não, vou apenas mandar ele sair. Foi o caso de Deus, chegou eles. E aí vocês virem, eu já falei aqui, não sei se todos estão aqui já ouviram, quando ficaram dizendo assim, quando ficaram dizendo assim. Fico com raiva desse relógio. Veja, mas vou terminar. Quando ficaram dizendo assim, crucificam, crucificam, crucificam. Parece que era inimigo de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus coloca no coração deles, na mente. Eles estavam pedindo a crucificação de Jesus Cristo. Vocês já sabem, né? Quem pode dizer aí por quê? Porque se Jesus Cristo não fosse crucificado, tinha salvação para nós? Pela primeira vez, eles chegaram aos sacerdotes e disseram, diz para ele, se ele descer da cruz, nós cremos nele. Aí o sacerdote foi e disseram, tu diz que é o Cristo, se tu desceres da cruz, nós creremos em ti. Fazia vontade do diabo, não. Eu fazia isso, quem saía batendo palma, era o diabo. O diabo não está no inferno batendo palma porque Jesus morreu, não. Ele estaria batendo palma se Jesus descesse da cruz, porque anularia tudo aquilo que Deus preparou. Por isso que ele teve sofrimento de dores, o sangue escorreu, ele gritou, eu estou sentindo a toda a morte. Eu vou lá do meu servo para ver se me consolam. Chegou lá os três, vocês nenhuma hora puderam cuidar de mim. E assim 3 vezes, quando foi no final, ele disse, mas ele sempre dizia, mas seja feita, ó Pai, a tua vontade e não a minha. É na vontade de Deus que os judeus disseram, crucificam, crucificam. É na vontade de Deus que ele disse, o que é a verdade? E ele calou-se. Quem perguntou foi Pilatos. A verdade é a palavra de Deus. Se ele fosse pregar para Pilatos, Pilatos, eu não crucifico esse homem de jeito nenhum. Não autorizo. Mas ele calou-se. Ele calou-se para que hoje estejamos reconhecendo o favor que ele fez por nós. E antes dele dar o último suspiro, olha, ele glorificou a Deus, ele fez tanta coisa importante na cruz, salvou aquele ladrão, mas antes dele dar o último suspiro, ele disse a palavra mais importante, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém? Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, glórias a Deus. Quem quiser dar o dedinho a meu favor, eu agradeço. Porque não cansa não, é só dar o dedinho. Inclusive ele manda para outras pessoas. Deus nos abençoe mesmo. Muito obrigado pela atenção. E eu sei que vocês foram abençoados e alimentados. Amém? Aleluia.